Oi, gente, boa tarde. Hoje a internet estava aqui nos dando um baile, quase não consigo entrar para a nossa live, mas que bom que deu certo. E nós vamos falar hoje sobre o que é que nós não podemos falar para as nossas crianças. O que nós temos que ter cuidado para blindar as crianças, protegê-las de alguma forma, e o que nós podemos ter escutado na nossa própria infância que hoje está nos impactando. Então eu quero que vocês prestem bastante atenção. Essa live, como vocês sabem, vocês sabem que são lives de meia hora, para que todos possam assistir, né, sem tomar muito tempo e sempre com muito conteúdo. Oi, Ana Flor, seja muito bem-vinda. Então, se vocês têm filhos, conhecem pessoas que têm filhos, ou se vocês na sua infância ouviram coisas não muito agradáveis, essa live é para você. Convide as pessoas para conhecerem o nosso trabalho, tá bom? Nós sempre trazemos aqui um conteúdo a partir do pensamento sistêmico e hoje não vai ser diferente. Quero aproveitar também para convidá-los para a nossa live de amanhã. Como vocês sabem, aos sábados eu sempre tenho um convidado. E amanhã eu vou receber a Conceição do Carmo, que é uma mãe atípica, e vai falar justamente sobre essa dinâmica da mãe atípica, né? Como quando eu tenho filhos dentro do espectro autista, como eu devo trabalhar isso em mim, como é o meu dia a dia, como eu posso cuidar da minha própria saúde emocional. Então amanhã essa live é imperdível e nós estamos aqui esperando vocês ao meio-dia, tá bom? Se você não puder assistir na hora, se programe para assistir depois. Mas o que então que nós não podemos falar para as nossas crianças? Tem um caso que eu gosto muito de contar, que certa vez eu assisti uma entrevista, não era uma entrevista, um programa, né? Naquele programa Papo de Segunda, o João Vicente estava contando que quando ele nasceu, que o pai tinha um problema, né? Acho que é alcoolismo, não me lembro bem. Gratidão, Sil, que bom que você está aqui. E aí, oi, Dri, que maravilha ver você aqui, querida. Nossa, Adriene, que prazer, que coisa boa. Seja sempre muito bem-vinda. Então, gente, o João Vicente estava contando que o pai tinha um problema, não sei se era um problema de álcool e era um problema sério, e que aí ele nasceu. E que ele escutou durante muito tempo que ele tinha salvado o pai. E o pai dizia para ele que a vida dele tinha mudado com a chegada dele, que ele era o responsável por ele estar vivo. Os amigos diziam que ele tinha mudado a vida do pai dele. Era sempre essa conversa, né? E aí o pai dele morreu. Ele era criança ainda quando o pai dele morreu. E diz ele que a primeira coisa que ele pensou foi: eu fracassei. Eu fracassei em manter meu pai na vida. E aí, depois ele ainda falou que durante muito tempo fez análise para trabalhar essa questão dessa responsabilidade. E nós já falamos aqui mais de uma vez como as crianças se sentem responsáveis pelos pais. Como as crianças muitas vezes acham que o pai está chorando porque ela fez alguma coisa, a mãe está chorando porque ela fez alguma coisa, o pai está bravo porque ela fez alguma coisa. A criança vai para esse lugar de achar que foi ela que fez alguma coisa. Inclusive, eu convido você a refletir quando algumas pessoas mudam o comportamento com você sem você ter feito nada. Se você hoje adulta ainda vai para esse lugar de falar: gente, será que eu falei e não percebi? Porque muitas vezes eu recebo inclusive queixa, né, de paciente em atendimento disso, que os grupos mudaram a forma de tratamento, que passaram a tratá-lo de forma diferente e ela ficou impactada, tentando entender o que ela tinha feito. Esse é um movimento que a criança faz, porque o adulto pensa: eu não fiz nada. É algo da questão dela, é do processo dela. Então, eu entendo que eu não fiz nada para provocar essa reação. Agora, a criança, ela fica procurando nela justificativas. Ela fica procurando nela as respostas
para o pai ou a mãe estar desse ou daquele outro jeito, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que nós temos que ter cuidado é esse lugar daquilo que nós falamos para as crianças. Eu brinco muito durante as aulas que é assim, as mulheres reclamam dos maridos, mas educam os filhos com o mesmo mimo que o marido foi educado pela sogra. E eles vão ser maridos de alguém. Então, você já parou para pensar como você está se comportando com os seus filhos? Se esse comportamento seu em relação aos seus filhos vai provocar um adulto saudável ou um adulto dependente? Ou um adulto mimado? Ou um adulto que vai querer que a esposa seja filha ou que o marido seja pai? Que a esposa seja mãe ou que o marido seja pai? Que tipo de filho você está criando para ser adulto para outras pessoas? Isso é algo que vocês precisam refletir no fundo da alma, tá? É importante vocês refletirem sobre isso. Uma outra coisa que não se pode fazer com as crianças é um movimento de comparação. E aí, gente, não só a comparação com outros irmãos, como também e principalmente com adultos. Tá? Comparação com outras crianças, com os irmãos e comparação com os adultos. Colocar essa criança no lugar de alguém que tem que ser como aquele outro foi. É muito comum quando as pessoas colocam os nomes nos filhos em homenagem a alguém, ou ao pai, ou ao avô, ao tio, né? E aí essa criança, ela cresce com uma carga, claro, dependendo da forma que isso é conduzido pelos pais, de ter que ser tão bom quanto aquela pessoa. Isso é importantíssimo nós percebermos. Outro movimento de comparação é quando nós fazemos a comparação com aquilo que tentamos excluir do outro. Por exemplo, o pai tem um comportamento X, a mãe fica falando para a criança, você é igual ao seu pai, você faz isso errado igual o seu pai faz. Quanto mais nós fazemos esse movimento, mais nós estamos excluindo esse pai. E aí é muito importante eu dizer para vocês que o movimento de exclusão, gente, muitas vezes nós pensamos que o movimento da exclusão é alguém que eu empurrei para debaixo do tapete, eu tirei da minha vida, da minha casa, eu nunca mais conversei. Mas existem movimentos de exclusão na mesa do almoço, com a pessoa sentada ali. Quando eu não escuto, quando eu não dou um lugar, quando eu não respeito a opinião, quando eu não respeito aquele indivíduo, eu estou excluindo ele presentemente. E o filho sente isso. E o que acontece nessa dinâmica? Quando eu faço um movimento de julgamento, por exemplo, com o meu marido ou meu ex-marido, o meu filho tem uma tendência a repetir justamente aquilo que eu condeno, julgo, critico no meu marido. É como se na alma da criança ela pensasse assim, o meu pai está sendo excluído, então eu vou fazer um movimento para fazê-lo presente. E como é que eu vou fazer isso para fazer meu pai presente? Eu vou repetir justamente isso que minha mãe critica. Eu vou fazer justamente isso que a minha mãe não concorda. Porque assim eu estou colocando e fazendo com que meu pai se faça presente. Então essas comparações, essas críticas, esse lugar que a gente muitas vezes fala perto das crianças, e avós fazem muito isso também, né? A avó é uma bênção para falar coisas sobre genro. E a criança entende quando nós estamos diante de uma criança criticando o pai ou a mãe dessa criança, nós temos que ter consciência que nós estamos criticando uma parte daquela criança. E a criança vai punir a si mesma. Inclusive, essa criança que escuta esse movimento de tamanha crítica em relação ao pai ou em relação à mãe, uma das coisas que ela pode fazer é a autoagressão.
Então, é importante que a gente tenha cuidado, porque normalmente o adulto, ele tem um pensamento, uma ideia, uma crença de que a criança não está prestando atenção, de que pode falar tudo perto da criança, que a criança não está percebendo. Quantas vezes eu vejo mães criticando o marido, falando coisas absurdas na frente dos filhos. E os maridos também fazem esse movimento, né? O que vai acontecer, gente? Aquela criança, ela vai reverberar isso em algum lugar na alma dela, no comportamento dela. Inclusive na autoestima, na autoconfiança, né? Porque se eu estou ouvindo que uma parte minha não é boa, isso vai me afetar em alguma instância do meu comportamento. Então, tenham muito cuidado. Outra coisa, né, que eu quero até reforçar, é essa questão dos nomes e sobrenomes. Eu já atendi casos onde os filhos receberam o nome dos irmãos que faleceram antes. E os pais podem fazer um movimento de querer que esse filho compense tanto esse irmão que não ficou, quanto a existência dele. Então é importante ter esse cuidado de não se pronunciar para que essa criança tenha que ocupar esses dois lugares. Deixar a criança viver só a existência dela, só a vida dela, e deixar que ela seja só criança. Tem uma fala, gente, muito boa para nós usarmos com as crianças. Filho, você pode ser só criança. A mamãe dá conta. O papai dá conta. Nós damos conta do nosso casamento, dos nossos problemas e das nossas questões. Você está livre para viver só a sua vida e ser só criança. Sabe que muitas vezes a criança chega na escola ansiosa, nervosa, agitada, porque ela quer voltar rápido para casa para ajudar a mãe ou o pai, que ela sente que não estão bem. Quantas vezes é aquilo que a gente fala, que aquilo às vezes não fala, mas transparece para os nossos filhos, faz com que eles fiquem angustiados, nervosos, tentando resolver aquilo que eles não têm competência para resolver. Eles não têm tamanho para resolver. Eles não têm lugar para resolver. E nós podemos sim estar adoecendo as nossas crianças com o nosso comportamento. Então, muito cuidado com aquilo que você verbaliza e aquilo que você fala no seu comportamento para o seu filho, para a sua filha, tá? Outra coisa que também é muito importante você entender são essas dinâmicas ligadas àquela história que eu acabei de contar para vocês do João Vicente, como esse salvar, né? Esse lugar de, nossa, você é tudo para mim. Eu vivo porque você vive. Você é a razão da minha vida, né? Eu não sei o que seria de mim sem você. Quantas vezes essas falas, né? Você é tudo para mim. Quantas vezes essas falas podem limitar essa criança e mais tarde esse filho adulto nas próprias realizações? Porque internamente ele recebeu uma informação de que ele precisa, que a presença dele mantém a mãe ou o pai na vida. Que ele é necessário, que os pais precisam desse filho. Então esse filho pode ir para esse lugar de eu não vou para a vida porque os meus pais, eu preciso ficar cuidando dos meus pais. Eu preciso ficar nesse movimento cuidando dos meus pais. Sabe que os pais que têm, tanto pai ou mãe, que tem um comportamento narcisista ou mesmo o próprio transtorno diagnosticado, eles educam os filhos com os filhos acreditando que nasceram para cuidar dos pais. É um comportamento muito identificado nos narcisistas. Inclusive, quem quer saber mais sobre narcisismo, né? Há muitos anos eu fiz um dossiê, tá na Hotmart, chama Dossiê Narcisismo, onde eu gravei vários vídeos falando sobre as dinâmicas narcisistas, o pai narcisista, marido narcisista, filho narcisista, etc.,
Quem tiver interesse, acho que custa R$39, tá no nosso link da bio aí, você adquire na Hotmart, já tá liberado para vocês. Mas enfim, o pai narcisista e a mãe narcisista fazem essa dinâmica, né, de educar o filho para acreditar que veio para só a função deles era cuidar dos pais. Agora nós podemos estar fazendo também esse movimento sem perceber. Nesse nosso tipo de fala, né? Você é tudo para mim. Quando os pais se separam, existe um costume, gente, da mulher falar para o filho: ah, agora você é o companheirinho da mamãe. Agora você é o homem da casa. Gente, você faz isso, você vai colocar seu filho num casamento, né? É igual o pai também que se separa e aí ou separa ou fica viúvo, né, gente? A mulher ou o homem tem o mesmo comportamento. O pai se separa ou fica viúvo, aí tem uma filha mais velha que ele issa para o lugar de esposa praticamente para cuidar dos irmãos. E põe ela nesse lugar de responsabilidade, né? E isso faz com que essa menina aprenda que ela tem que cuidar de todo mundo e deixá-la por último. Muitas vezes esses filhos que são colocados nesse lugar de cuidar dos irmãos, eles são privados da infância. E eles se sentem responsáveis a tal ponto por esses irmãos que na idade adulta eles seguem cuidando desses irmãos que não deram certo, como se fosse responsabilidade deles cuidar desses irmãos porque os pais os colocaram nesse lugar. Então deixe seus filhos serem só filhos, tá? Agora, eu falei sobre o filho que vai para esse lugar, né, de cuidar dos pais ou de ser companheiro e casamento, etc., porque a mãe ou o pai puxam no discurso, mas também nós temos aquele caso da criança que foi extremamente desejada, que os pais quiseram muito aquela paternidade, aquela maternidade, e a criança nasce. E aí, quando essa criança nasce, isso é trabalhado de uma forma, verbalizado de uma forma, que ele se transforma num reizinho. É como se inconscientemente ele estivesse falando para ele mesmo: eu dei o melhor presente da vida para os meus pais. Então, eles têm que pagar essa conta. Os meus pais têm que me servir. E aí nós também assistimos muitos pais nesse lugar de servir os filhos desde criança. Eu cansei de ver pais, que foram pais inclusive com um pouco mais de idade, que o filho mandava neles. Porque o filho era tudo que eles tinham desejado na vida. Eles tinham deixado absolutamente de ser pais para serem funcionários, liderados, né? Serviçais desse filho. Eu sei, gente, que essas relações, né, de pais e filhos são extremamente complexas. Eu gosto de falar que todas as vezes que nasce uma criança, nasce um pai e uma mãe, ainda que eles tenham 10 outros filhos. É uma nova criança, uma nova história, um novo momento de vida desse pai, um novo momento de vida dessa mãe. Então é um aprendizado a cada momento. Qual é a grande solução, né? O grande caminho de cura de uma vida leve? É eu estar no meu lugar. Se eu estou no meu lugar de mãe, né, de uma mãe saudável e funcional, tá ok. E eu também entender que eu estou fazendo aquilo que eu dou conta. Porque aí nós temos uma outra esfera desse lugar de paternidade e maternidade, que cada vez acontece mais, que são as jornadas solo. Aquelas mães que criam os filhos sozinhos, ou os pais que criam os filhos sozinhos, e que têm que trabalhar. Então estão muito ausentes. E aí, nessa ausência, eles tentam compensar com autorizações que não é a idade para a criança fazer aquilo, presentes que eles não têm idade para ter ainda, com sims em excesso. E esse muitos sims que a gente diz,
acaba fazendo com que o nosso filho vá para o mundo sem saber ouvir nãos. Então, como será o adulto do seu filho? Olhe exatamente para a criança que você tem dentro da sua casa e pense: aquilo que eu estou dizendo, aquilo que eu estou fazendo, vai contribuir para ele ser um adulto saudável? Tem um memezinho que circula na internet, que é de uma mãe que fala para o filho assim: mas eu já te dei tudo, que mais que você quer? E o filho responde para a mãe: eu quero um não. Quantas vezes nós saímos do lugar de pai e mãe para irmos para o lugar de companheiros, de amigos, de confidentes? O que é dos pais compete aos pais e não aos filhos. Não confidencie da sua vida, muito menos íntima, de forma alguma do seu casamento, para o seu filho. Você já parou para pensar que aquele pai ou aquela mãe que você critica diante do seu filho está no seu filho? O seu filho é o resultado do seu encontro com a mãe ou o pai dele. Então, para você amar esse filho por inteiro, você tem que também amar esse companheiro ou essa companheira. Tem uma frase que eu gosto muito de ensinar para os meus clientes, que é: filho, eu amo a sua mãe em você, porque eu te amo por inteiro. Eu amo o seu pai em você, porque eu te amo por inteiro. Então significa: eu te amo na totalidade. Porque se eu ficar trazendo esse discurso de crítica em relação ao meu parceiro, ao meu ex-parceiro, a minha parceira ou minha ex-parceira, eu preciso perceber que eu estou atacando também aquela criança, que é fruto desse encontro. Imagina se eu só falo mal. Essa criança vai entender que ela nasceu errado. Esses dias a gente falou numa live sobre as questões de gestação. Quantas mães têm a mania de falar: nossa, o parto do fulano, pelo amor de Deus, ele quase me matou. Nossa, depois do parto da ciclana eu tive que operar. Nossa, eu fiquei 9 meses em cima de uma cama para ela poder nascer. Como vocês pensam que o filho se sente em relação a isso? Já pararam para pensar a culpa que vocês colocam? O quanto que vocês colocam na alma desses filhos que eles foram prejudiciais? Porque às vezes a gente fala achando que tá brincando, né? Às vezes a gente acha que não, é só para ilustrar, é só para ser divertido, mas para o filho não é. Então, reflitam sobre essas falas, reflitam sobre essas comparações. Cada filho é um filho. Se o irmão, recentemente eu atendi um caso de depressão grave que estava ligado a uma comparação velada, mas era um irmão que tinha realizado absolutamente tudo, muito antes dos prazos de realização normais, e aquele que veio depois sentiu que tinha que ser melhor do que ele, ou ter esse irmão mais velho como meta. E cada um é um. Então, se um filho é bom em matemática, parabéns. Se o outro é bom em português, ótimo. Não compare um com o outro. Não compare com as outras crianças, com as outras histórias. Cada um é único. Crie seu filho olhando para isso. Mas, principalmente, crie seu filho para que ele seja adulto. Para que ele vá para a vida nesse lugar de saber que a vida dá não. Saber que nem tudo é como ele quer. Saber que ele não é responsável por todas as pessoas. Saber que ele pode se priorizar. Saber que ele pode fazer suas próprias escolhas conforme o coração dele sente, né? Crie seu filho para ser uma pessoa independente, autônoma, leve e feliz. E com toda certeza a sua vida também vai ser melhor. Tá bom? Amanhã, gente, então nós temos a nossa live sobre mães atípicas. E eu espero vocês aqui com muito amor. Um beijo grande. Fiquem todos com Deus. Tchauzinho.